Olá! Hoje nós vamos falar aqui sobre um tema que está sendo bem discutido no mercado na questão de liderança, né? Que é a liderança integral. É um paradigma que estamos discutindo em muitas organizações, nas aulas no MBA, nas aulas de pós-graduação, sobre liderança, né? O que é a nova forma de liderar nas empresas, né? O que é essa liderança integral? Na realidade está ocorrendo uma revolução meio que silenciosa em muitas organizações, porque aqueles controles, né, de liderança, eles estão, na realidade, cada vez mais rígidos. Quem é o líder dessa organização? Cada vez mais pressão. Eu tenho que saber quem é essa pessoa que está no cargo de liderança. Então, a atenção está sendo muito focada para necessidade de desenvolver excelentes pessoas, excelentes líderes. Líderes que apliquem a liderança transformadora, ou seja, que sejam líderes que transformam e que formam líderes, outros líderes. Então, aquele líder que ele ficava no lugar dele e ele liderava, ele já não tem mais, somente liderava, não tem mais lugar. Ele tem que ser aquele que cria líderes, que cria outros líderes. Que o líder é quem era, né, até então, somente aquele que era muito observado e admirado. Ok? Não é mais só isso. Ele tem que criar outros líderes, ele tem que formar líderes, ele tem que tirar do seu time outros líderes. Então, assim, como é que isso acontece? Não é do dia para a noite. Primeiro eu tenho que me conhecer. O líder tem que ter autoconhecimento e disposição para aprender sempre. Isso requer humildade. Se eu chego achando que eu já sei tudo, eu não vou ter a humildade de saber que eu preciso, de reconhecer que eu preciso aprender. A humildade é o início de tudo. Saber ouvir para saber onde é que eu posso melhorar. Então, nesse momento aí, que a gente está vivendo de busca de mudança da forma de liderança, de líderes, que é a liderança integral, estamos passando por esse momento de conhecimento, autoconhecimento para conhecer o outro. Ninguém dá, em lugar nenhum da vida, o que não tem. Se eu não me conheço, eu não posso conhecer o outro. Se eu não sei das minhas limitações e do que eu sou capaz, eu também não posso saber do outro, porque eu não olho nem para mim, como é que eu vou olhar para o outro? Então ali é aquele conhecimento do outro para ser situacional. Como assim? Em uma determinada situação, isso entra com inteligência emocional. Eu posso agir de forma X, numa outra situação, eu vou agir de forma Y. Não quer dizer que eu seja um líder democrático ou um líder mais ouvinte, mais flexível, e eu vou ser assim sempre. Eu vou agir diretamente de acordo com a situação. Isso é ser eficaz, né? Então, conhecimento do contexto para eu me adequar. Mas para eu conhecer o contexto, eu preciso ali de conteúdo. Eu tenho que saber qual é a missão da empresa, quais são os valores, mas eu tenho que saber quais são os talentos que eu tenho na organização. Antes disso, eu tenho que saber das áreas da vida, da minha vida. Quais são as áreas que eu estou mais desenvolvido e as que eu estou mais comprometido. Aí entra lá o trabalho do coaching, né? A roda da vida. Qual é o meu estilo de liderança? Aquela avaliação 360 graus. Qual é o meu estilo de liderança? Né? Como é que eu aplico isso nos talentos? Qual é o meu talento? Eu sou bom no quê? O que eu faço bem e o que eu preciso melhorar? Onde eu preciso de ajustes? Eu me vejo como? E como é que o outro me vê? Né? Às vezes eu posso achar que eu sou humilde, mas na verdade as pessoas me veem como arrogante. E ter humildade para saber disso é o primeiro passo. Né? A aprendizagem e a utilização das ferramentas, principalmente a ferramenta de coaching, é muito importante. Então, passar por processo de coaching é ter humildade de saber que você precisa mudar. A análise comportamental também, o DISC, é muito importante. Que aí você tem a devolutiva do profissional, da consultoria, que vai te seguir ali, te orientar e te mostrar os pontos a serem melhorados. Você pode fazer um processo de coaching hoje, daqui 8 meses é outra coisa. Mesma coisa o DISC. Né? Então, assim, como é que eu vou desenvolver resiliência? O que é resiliência, né? É trabalhar sob pressão. E como é que eu vou colocar pressão nos meus liderados, na minha equipe, no meu time, de forma emocionalmente inteligente? Ou eu vou sair apavorando todo mundo?
Se eu for fazer isso, não vai sair nada. Eu quebro a equipe, né? Eu destruo a equipe. O equilíbrio das pessoas não vai ficar de uma forma tal que eu tenho que montar as peças de um quebra-cabeça chamado pessoas. Quais são as estratégias mais eficientes e eficazes para eu lidar com o meu time? E ali eu tenho quais são os projetos, quais são as evidências aqui, que pode ou que não pode dar certo, e quando é que eu posso utilizar. Qual é o DNA do meu time? Mas eu sei qual é o meu DNA, eu enquanto líder, qual é o meu legado? Qual é o DNA do meu time? Este time pode ser totalmente diferente do time que eu trabalhei na outra empresa. Então eu tinha uma estratégia lá, que esse estilo de liderança talvez tenha que ser adequado nessa que eu estou aqui. São pessoas diferentes, momentos diferentes. Missão, visão, valores muda de uma empresa para outra. Então, essa questão deve ser muito bem observada. E outro, eu tenho autogestão. Como assim, Rosa, autogestão? Na minha própria vida. A autogestão é assim, eu conheço a minha forma de viver, no que eu sou bom. Esse autoconhecimento eu já tentei fazer na minha vida. Quais os meus pontos fortes e fracos na minha vida. Quando eu me proponho a fazer algo na minha vida pessoal, eu tenho começo, meio e fim, ou eu deixo tarefas para depois eu não volto lá. Eu tenho metas para alcançar, eu tenho momentos em que eu dedico para minha família, eu tenho momentos de lazer, minha espiritualidade, como é que tá? Eu tenho ali valores que norteiam a minha tomada de decisão na minha vida pessoal e como é que isso acontece na minha vida profissional. É um link. Não existe uma pessoa na vida pessoal e outra na vida profissional. Essas duas pessoas, elas conversam, né? É um caso ali, não existe duas personalidades. Para você ser um bom profissional, esses dois lados, eles vão estar muito, muito interligados. Então, a identificar a tua missão de vida, e você vai ter ali, vai servir como uma bússola para você ter orientação nas ações profissionais na organização. Então você vai dizer assim, quais as áreas da minha vida pessoal precisam de mais oxigênio ali, né? Preciso trabalhar como isso? Que momento ali? O que tem a ver com como eu lido com a minha vida, minha família, meus filhos, minha esposa, meus pais, meus amigos? Eu vou lidar também no trabalho. Eu não vou deixar de ser porque eu entrei aqui na empresa, agora eu sou outra pessoa. Não existe isso. Então, você vai perceber o impacto que você vai causar, você indivíduo, pessoa, você causa na equipe. Reflete a tua personalidade, né? Você tem que usar o teu know-how, o líder vai ter que usar o teu know-how em seu próprio favor, a seu favor, você para melhorar. E isso, você vai usar esse know-how também para o teu time, para a tua equipe. Isso é uma liderança, você vai estar desenvolvendo a liderança integral, né? A conversa estruturada. Começo, meio, fim, com objetivos. Sem se perder e a conversa vai para tudo, menos para o objetivo que você tinha em mente, a coisa pautada. O tema da reunião pautado ali, né? Então, essa conversa pautada, esses objetivos, você tem que saber se isso já existe na sua vida, né? Ou se a coisa começa a se perder. Se perde muitas vezes, é porque você não tem foco. Se eu tenho foco, eu sei o que eu quero, o caminho que eu tenho que seguir, né? Eu vou ser objetivo. Porque se você perde o foco, as pessoas se cansam. Então você tem que ter a identificação com o seu próprio estilo de liderança para você poder adequar em qualquer situação. Então quando você tem essa adequação, você tem o processo decisório definido ali, é um caminho para você definir, e você sabe que isso vai acontecer de uma forma emocionalmente equilibrada. A inteligência emocional vai estar bem equilibrada ali e o teu processo de longo prazo vai ser utilizado de forma inteligente. O tempo vai ser gerido porque você gere a sua própria vida. Então a liderança integral, ela tem ali uma terceira dimensão. Então ela é um novo paradigma nos dias atuais, né? Então o líder, na realidade, ele vai desenvolver essa liderança integral em 3 fases. E quais são essas 3 fases, né? A capacidade de autoliderança, liderando a sua própria vida, e aí isso ele leva para o trabalho, né? Então ele vai buscar o quê? A autoliderança é a busca da maturidade. Independe da idade dele. Ele pode ser um líder, né? A capacidade de autoliderança acontecer com uns 20, 30, 40 ou 50, 60 anos. É o processo do autoconhecimento. Eu tenho jovens muito maduros com 25, 30 anos, com 18 anos.
depende muito. Então, a primeira fase é da autoliderança, da autogestão. Então, eu vou gerir a minha vida. A segunda fase é quando ele desenvolve a capacidade de liderar as equipes. Então, ali, ele está criando relações de confiança, né? Os colaboradores confiam nele, porque ele incentiva a equipe trabalhar de forma engajada. Então, ele já desenvolveu a primeira, que é a automotivação, a autoliderança, a autogestão da sua própria vida. A segunda, relação de confiança com o time, com a sua própria equipe. Então, as pessoas, ele passa confiança. Veja, ele é background, ele vai, esse background, ele está acumulando conhecimento. Nessa segunda fase, ele já passou pela primeira. E na terceira fase, o que é que ele vai ter? Ele vai ter a capacidade de desenvolver toda a organização, liderar a organização. Por quê? Porque ele vai ter mais coeficiente de inteligência e vai ter a inteligência para lidar com a diversidade. Então, pode ver diversas situações que ele vai ter, respirar fundo e conseguir liderar, porque ele já passou primeiro pelo autoconhecimento, liderança de equipe e aí liderar organizações. Nós vamos voltar aqui para falar um pouco mais desses detalhes que são muito interessantes nesse novo modelo, nessa nova forma que chegou para ficar de liderança integral nas organizações contemporâneas. Deixa uma reflexão. Como é que você entende a questão do autoconhecimento para desenvolver a liderança num time, numa organização? Será que uma pessoa que não tem autoconhecimento consegue desenvolver uma boa liderança? Você gostou do vídeo? Fez sentido para você? Então curte, compartilhe e se inscreve no canal.